Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nós vamos seguindo a nossa série sobre Carla Kutz, né? Seguindo esse livro, Carla Kutz, Sua Vida, Seu Exemplo, Seus Milagres. Nós vamos falar hoje do capítulo 5º do livro, As Paixões de Carlo. Vamos ver um pouquinho de como ele era no dia a dia, do que ele gostava, o que ele gostava de fazer. Bom, ele tinha gostos proporcionados ali à sua idade, né? Ele não era muito diferente de nós. Então, ele gostava, por exemplo, de animais, né? Gostava muito de animais. Uma vez eles compraram uma cachorrinha, que era uma mistura de vira-lata com raposa. Tem várias fotos dele com essa cachorrinha, uma cachorrinha preta, chamada Chiara, né, em homenagem a Santa Clara de Assis. Uma coisa engraçada é que lá em Assis, uma vez ele chamando a cachorra de Chiara, umas religiosas passaram e repreenderam, assim, olharam feio. Então ele entendeu que elas acharam que era meio desrespeitoso, então ele passou a chamar a cachorra de Ara quando estava em Assis. Ele gostava muito dessa cachorrinha e quando ele começou a gravar filmes, né, a gente vai ver que uma das outras paixões dele era gravar filmezinhos com sua filmadora. Ele fazia muitos filmezinhos da Chiara. Uma coisa que ele também gostava de fazer era passear na natureza e encontrar galhos e fazer cruzes. Então ele pegava 2 galhos, fazia uma cruz e fincava, porque ele acreditava que assim ele ajudaria as pessoas que passassem ali a lembrar de Jesus. Ele gostava de ver o pôr do sol, admirar a paisagem das montanhas, né? E ele sempre se questionava como é possível que as pessoas, diante da maravilha da criação, da natureza, conseguissem ainda não acreditar em Deus. Com relação aos estudos, ele era muito inteligente, mas não era o primeiro da classe. Era inteligente, não era absurdamente genial, mas era bastante inteligente, sobretudo em algumas áreas, né? Ele era autodidata em algumas coisas. Por exemplo, uma vez na aula de música pediram para ele escolher um instrumento. Ele escolheu o saxofone e aprendeu a tocar sozinho, né? Foi autodidata nisso. Como também a gente vai ver seu autodidatismo com relação à programação e informática. Ele gostava de esportes, gostava bastante e praticava vários esportes. Praticava karatê, kung fu, tênis, vôlei, futebol, natação, atletismo e esqui. Existem fotos dele praticando alguns desses esportes. Ele gostava, não era muito competitivo, ele interpretava mais como uma forma de fazer exercício, de fazer amizades, né? Uma outra coisa que ele gostava de fazer era meio que brincar de chefe. Então, fazer alguns pratos e tal, né, para os pais provar a comida dele, né? Ele era muito temperante na comida e se preocupava muito com a saúde das pessoas, especialmente da mãe e do Rajesh, que é aquele indiano que trabalhava lá na casa dele. Conta-se que ele escondia alguns doces para a mãe não comer, e nem o Rajesh, porque o Rajesh era diabético e a mãe estava acima do peso, então ele escondia porque tinha medo disso fazer mal para eles e falava com a mãe para fazer caminhada, etc, etc. Ele gostava, né, de doces, de chocolate, de Nutella, né, como todo italiano, né, os italianos comem muita Nutella, mas ele também usava disso para fazer sacrifícios, às vezes deixando de comer essas coisas, né? Normalmente esses sacrifícios ele oferecia pelas almas do purgatório, né? Ele também gostava de desenho animado e de ver documentários sobre animais, gostava de ver filmes, né? E às vezes ele fazia sacrifícios também com relação a isso, deixando de ver algum filme, algum desenho que ele gostava mais. Todas as vezes que passavam cenas indecentes na televisão, ele tapava os olhos com as mãos
ou então pedia para tirar o filme, mudar de canal, né? Às vezes saía da sala. Ele não aceitava nada de impuro, nada de impuro. Na medida que ele foi crescendo, ele começou a ter, né, como preferência assistir filmes de ação e documentários sobre a Bíblia ou sobre as vidas dos santos. Outra coisa que ele gostava era de videogame. Né? Ele jogou Game Boy, PlayStation, GameCube e Xbox. Né? Eram os videogames aí do tempo dele, do meu tempo também. E uma vez ele convidou os amigos para jogar videogame na casa dele. E aí ele percebeu que os amigos ficavam agressivos quando jogavam videogame. E ele também, na mesma época, leu uma notícia de que nos Estados Unidos tinham alguns jovens da sua idade internados por causa de exposição à tela, né, por excesso de tela. E ele, por conta própria, se impôs um tempo máximo de uso de videogame. Né? Uma coisa que os pais têm tanta dificuldade de fazer, né, de falar com o filho assim, não, você só pode jogar 30 minutos, 1 hora. Ele fez por conta própria de se limitar, porque ele percebeu que o excesso faria mal para ele. Ele ganhou, nessa época, de presente uma máquina fotográfica e uma câmera de filmagem. Tem várias fotos dele segurando essa câmera. E com esses equipamentos ele fazia pequenos filmes, ele gostava de gravar os animais, gravar gatos, cachorros, etc. Ele teve a Kiara, o cachorro que ele mais gostou, mas ele teve também outros animais em casa. Ele gostava de ler coisas sobre alguns temas científicos, mas sobretudo informática era o que ele mais gostava. Já com 9 anos, ele lia livros de nível superior de informática, livros universitários. E ele era muito bom em programação. Sem fazer nenhum curso, ele programava em várias linguagens de programação, etc. Né? Ele tinha um tio que tinha licenças múltiplas de trabalho de programas de computador, como Adobe, Maya, etc. E ele utilizava esses programas todos. E foi fazendo isso que ele decidiu criar um site para fazer um compilado dos milagres eucarísticos. E na época ele ajudou também, ele fez um site para a paróquia dele e ajudou na construção de um site para a Academia Pontifícia Cultorum Martyrum do Vaticano, que é o site de uma instituição do Vaticano relacionada ao culto dos mártires. As pessoas ficaram sabendo, e quando qualquer pessoa tinha um problema lá no computador e tal, levava para ele, que ele conseguia normalmente consertar. Ele também gostava de temas da atualidade, gostava de ler jornal, o pai dele lia jornal, ele lia também, ele estava por dentro das coisas que aconteciam. Um dos seus livros preferidos era O Pequeno Príncipe, que ele leu mais de uma vez. Ele gostava também de alguma literatura, gostava também de inventar histórias, né, criar uma espécie de ficções e tal, né, narrativas, que normalmente ele dava algum fundo assim de moral cristã. Uma das paixões de Carlo também eram os pobres, né, um grande cuidado com os pobres. Ele disse para os pais que quando crescesse queria criar uma organização em prol das pessoas sem teto. Ele saía pelas ruas de Milão doando dinheiro, roupas aos pobres. Ele pesquisava na internet locais de acolhimento dos pobres, anotava os locais e entregava para os pobres, né, na rua, né, para que eles procurassem esses lugares e tal. E ele ficava escandalizado quando via, às vezes, a própria mãe, né, gastar dinheiro com coisas assim que... conta-se que a mãe dele uma vez foi comprar um creme, um protetor solar, que custava 50 euros. Né? Lembra que a família dele era muito rica, então isso não faria diferença. E ele ficou bastante escandalizado, assim, né, da mãe comprar um negócio tão caro, né, só um creme. Então ele meio ficava questionando e repreendendo, né, claro, delicadamente, com caridade, a mãe com relação a isso. Nunca se preocupou com moda, com acessórios de marca, nem nada disso. Era sempre tudo muito, muito, muito simples, né?
E não só o cuidado com os pobres, materialmente falando, mas também a generosidade com aquelas pessoas que viviam um outro tipo de pobreza, seja pobreza espiritual, seja pobreza de afeto, pessoas que estavam tristes. Então, quando ele via que tinha algum colega que era um pouco excluído, ele convidava esse colega para ir na casa dele visitar. Enfim, ele tinha esse cuidado sempre com todo mundo. Quando chegava no Natal, ele usava o dinheirinho que ele ganhava, né, de mesada e tal, para comprar presente para todo mundo. Ele comprava presente para os professores, comprava presente para os empregados, né, enfim. De modo que ele foi sempre se preocupando com todos. E o Rajesh, que é aquele indiano que trabalhava lá, foi cada vez mais se impressionando com isso e acabou também se convertendo. Em 1999, o Carlo Acutis, ainda com 8 anos, o Rajesh recebeu o batismo e o Carlo Acutis ficou muito feliz com isso, né? O Rajesh recebeu o batismo, recebeu a primeira comunhão, começou a rezar o terço, né? Graças à influência do Carlo Acutis. Uma coisa muito interessante para a gente terminar esse capítulo é que o Carlo e o Rajesh eram muito amigos mesmo. Então, o Rajesh foi uma das pessoas que mais conheceu o Carlo, que acompanhava o Carlo a toda parte. E o Carlo ficava meio zoando ele, brincando, quando os cabelos dele começaram a ficar brancos, né, do Rajesh, e ele estava preocupado, que estava envelhecendo, um pouco vaidoso. E o Rajesh e o Carlo brincavam e dizia, né, quanto a mim, serei sempre jovem. E ele disse também uma vez, vou morrer de AVC pelo rompimento de uma das veias do cérebro. Então, ele, desde cedo, já tinha essa convicção de que ele ia morrer cedo. Né? Inclusive, dizendo como ele morreria. Né? Uma coisa bem curiosa, né? Profética. É isso. Então, esse é o capítulo, um capítulo bem leve, bem interessante, sobre as paixões do Carlo. E o próximo vídeo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre como eram as férias do Carlo Acutis. Espero que esse vídeo tenha sido de auxílio para as mães, para apresentar, né, sobretudo esse aspecto mais humano e mais parecido conosco, digamos assim, desse grande santo Carlo Acutis, que vai com certeza animar os filhos, né, as crianças, os jovens, a entender que eles não precisam de um outro contexto para serem santos, que eles podem ser santos no mundo de hoje, no mesmo contexto em que vivem hoje, né, vivendo de maneira a amar mais a Deus, nosso Senhor. Deus abençoe.